Olá, crianças. Boa noite. Momento da história. E continuando aí falando sobre atitude, comportamento que Deus espera que você tenha, hoje nós vamos falar de dois tipos de pessoas, que é aquele que tem comportamento, atitudes de preguiça e aqueles que têm comportamentos, atitudes de esforço, da palavra diligente. Vamos começar aí identificando então o que é preguiça? Preguiça não é uma atitude legal, ó, para baixo. Preguiça é má vontade para... Ter preguiça é quando você geralmente deixa para depois aquilo que você pode fazer naquela hora, naquele momento. E vai deixando para lá, para lá, para lá, e às vezes nem acaba fazendo o que você tinha que fazer. Ou então tem má vontade, pega as coisas para fazer, às vezes alguma tarefa, e faz tão desanimado, com muita preguiça. Então, crianças, como que você tem sido? Será que você tem sido muito preguiçoso? Ou será que não, que você tem sido esforçado? Como você tem usado o seu tempo? Será que você tem usado bem as horas do dia? Um dia tem 24 horas. Quanto tempo você está gastando do seu dia para fazer as coisas com esforço? Parou já para pensar nisso? A Bíblia diz que o preguiçoso, ele é dispersador. Ou seja, ele dispersa o tempo. A pessoa, a criança que está com muita preguiça, acaba desperdiçando o tempo em coisas que vão passar, e a hora vai passar e de repente você não fez nada do seu dia. Será que você anda desperdiçando o seu tempo? Muito tempo no jogo, na frente do computador, assistindo muita televisão. De repente a hora passou e não deu tempo de você fazer a tarefa de casa? Será que você tem desperdiçado o seu tempo ali como aquele menino que está jogando, né? Jogando, aí mostrou jogando. Ou você tem desperdiçado o seu tempo como aquele menino que às vezes tem que fazer a tarefa mais de uma vez. Ele faz a tarefa mais de uma vez, ele fica até bravo, porque ele fez mal feito. E aí acabou desperdiçando o tempo, porque ele tinha que ter feito direitinho, às vezes não fez direitinho, a mãe ou o pai, ou a professora vai lá e fala, vai ter que fazer de novo. E aí desperdiça o tempo. Certo? Ou será que você também tem desperdiçado o seu tempo como aquele menino que está aqui, ó, cansadinho, vai aparecer aí o slide, fazendo a lição de casa. Ele está bem cansadinho. Primeiro slide. Ele está desperdiçando o tempo com outras coisas, porque ele acabou se cansando de fazer a tarefa, a lição. Então, como você tem usado o seu tempo? E a história de hoje vai falar dos discípulos. Você está vendo aí a turma, vai aparecer para você a turma, que são os amigos de Jesus, os discípulos. Então, crianças, será que eles também desperdiçaram o tempo deles? Eles ficavam muitas horas do dia andando com Jesus. E aí o que acontece? Será que eles gastaram o tempo deles em algum momento da vida deles, mesmo estando do lado de Jesus, e desperdiçou o tempo? É o que nós vamos ver aqui na lição de hoje. Então, se você tem uma Bíblia, abra ela aí no livro de Mateus, capítulo 26, o versículo é 36. Nós vamos ver aqui, neste relato da Bíblia, que os discípulos, eles em alguns momentos, eles desperdiçaram o tempo deles, sim, crianças. Eles ficaram com preguiça. E foi um dos momentos que Jesus mais precisava deles. Sabe, crianças, esse relato é Jesus no Getsêmani. O Getsêmani era um jardim. E Jesus tinha chamado os discípulos para ir para este jardim. Porque naquele momento Jesus estava se preparando, sabe para quê?
para entregar a vida dele na cruz para morrer pelos pecados de toda a humanidade. Então, naquele momento, Jesus já sabia o que ia acontecer com ele. Todo o sofrimento que ele ia passar, todo o sufoco, toda a tristeza, toda a dor. Então, ele já estava se sentindo meio triste, meio angustiado. E ele chamou os seus discípulos para ir no jardim do Getsemane para ficar ali com ele, para que eles pudessem orar e vigiar. E aí, o versículo 36 vai dizer assim que ele disse para alguns discípulos ficarem ali, que ele ia para um lugarzinho mais reservado para orar. E daqueles discípulos ele chamou 3 para ir mais para frente com ele. Então ele chamou o João, ele chamou o Pedro e ele chamou o Tiago. E ele falou: vem aqui comigo, a minha alma está tão triste, eu estou pronto para morrer. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo, que eu vou ali orar. E foi isso que Jesus fez. Jesus deixou eles ali, fica aí, orando e vigiando. Foi lá orar um pouco. E sabe o que ele falou nessa oração? Ele disse assim: Senhor, eu estou... se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus já sabia que ele ia ter que passar por aquele momento de dor, e ele orou, mas falou assim: Senhor Deus, meu Pai, faça a tua vontade, não a minha. Depois que ele orou, passou-se 1 hora, a Bíblia vai dizer, 1 hora depois, ele voltou lá para perto de Pedro, Tiago e João. E vocês sabem, crianças, o que eles estavam fazendo? Eles estavam dormindo. Olha lá os 3, dormindo. Jesus, então, falou assim para eles, chamou a atenção logo do Simão Pedro. Pedro, vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? Ou seja, significa que Jesus ficou 1 hora lá orando e foi o tempo de eles dormirem. E Jesus falou: poxa vida, eu estou aqui orando e vocês não podem ficar 1 horinha acordados? Já dormiram? Aí Jesus disse: fique aí, vigie e ora. Vigiar, crianças, é ficar alerta, com o olho aberto e orando. Porque aquele momento, crianças, era um momento que Jesus precisava muito deles. Era um momento que ele chamou aqueles 3 amigos mais chegados dele, porque ele ia passar por muita dor, ele precisava de uma companhia ali muito importante para ajudar a orar por ele. Mas os 3 amigos de Jesus estavam dormindo. Então Jesus mais uma vez falou assim: fiquem aí. Ele se retirou e foi lá orar mais um pouco. Olha aí ele orando. Depois ele voltou de novo lá para Pedro, Tiago e João. E aí ele viu pela segunda vez que eles estavam dormindo. Olha eles aí dormindo de novo. Jesus, então, chamou, olhou, falou, viu que eles estavam dormindo. Saiu e pela 3ª vez, Jesus deixou eles lá e foi orar de novo. Quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo de novo. Gente, mas que discípulos dorminhocos, não é? Que tanta preguiça é essa? Cadê a força para dar para Jesus ali naquele momento? Eles estavam dormindo. Aí Jesus falou para eles: gente, então Jesus falou assim: ainda dormis e descansais? Chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai. Aquele que me trai está próximo. Então, crianças, o que nós podemos aprender com essa lição é o seguinte: Jesus, será que ele estava cansado naquela noite? Os discípulos estavam, sim, estavam cansados. Jesus estava cansado? Sim,
Mas com certeza Jesus não deixou a preguiça dominar ele. Jesus não deixou a má vontade no coração dominar ele. Jesus sabia que tinha uma tarefa a realizar, e essa tarefa era muito importante porque Ele ama você que está aí assistindo e participando desta live. Ele ama toda a humanidade, Ele tinha que completar aquela tarefa. Ele estava cansado, mas Ele não deixou a preguiça dominar Ele. Jesus foi esforçado, diligente. Sabe o que significa diligente, crianças? Vamos ver o significado? Significa que é você se esforçar para acabar uma tarefa e empenhar-se em fazer ela bem. Então, é quando você se esforça para acabar aquilo que alguém te confiou para fazer, aquela tarefa. E não é só terminar, não. É você se esforçar para que essa tarefa venha ficar jóia, venha ficar bem. Que exemplos que você pode tirar aí? Que você pode trabalhar com esforço, com empenho. Leia a Bíblia com empenho, com diligência. Não leia de qualquer jeito. Faça as suas lições de casa que a professora dá, passa, com empenho, com dedicação, com esforço, e faça bem, direitinho, não faz de qualquer jeito. O que mais que você pode fazer com empenho, para não desperdiçar o seu tempo? O que mais? Na oração, dedique seu tempo para orar, para falar com Deus. As tarefas da sua casa, faça com muito esforço, seja diligente, não seja preguiçoso, tá bom? Porque Deus quer que você seja esforçado. E sabe, crianças, vocês vão aí ver nessa próxima imagem o discípulo de Jesus, o Simão Pedro. Vocês sabiam que Pedro ele aprendeu a lição? Ele aprendeu bem a lição de deixar de ser preguiçoso e ser esforçado. A Bíblia vai nos dizer aqui que ele escreveu 2 cartas, que é a 1 Pedro e a carta de 2 Pedro. E nessa carta, ele vai escrever ali, orientando as outras pessoas, os irmãos, a igreja, para ser esforçado, para ser diligente, porque ele aprendeu naquela noite com Jesus. Com certeza ele aprendeu com Jesus que ele tinha que ser diligente. Então ele escreveu nessa carta várias coisas, assuntos que falam para se esforçar e se empenhar. Portanto, crianças, nessa lição de hoje, você deve então ter a atitude de ser diligente. Tenha a atitude correta, desenvolva a atitude correta na sua vida. Se você, porventura, tem sido preguiçoso, está tendo dificuldade de fazer as lições de casa, as tarefas de casa, dificuldade, às vezes, no trabalho da igreja, às vezes fica com preguiça, não quer participar das coisas da igreja, das lives, dos estudos. Sabe o que você deve fazer neste momento? Você deve orar. Você deve pedir a Deus. Primeiro, peça perdão, porque preguiça é pecado. Preguiça, fazer as coisas com má vontade, de qualquer jeito, não fazer aquilo que precisa ser feito, que vai ser bom para você, é pecado. E Deus, Ele vai te perdoar. Fala assim: Jesus, perdoa porque eu tenho sido preguiçoso. Às vezes minha mãe, meu pai, meus irmãos, alguém pede para eu fazer uma tarefa, eu falo que vou fazer e não faço. Você sabe se você tem sido preguiçoso ou não. Saiba que Jesus, Ele está disposto e Ele vai te perdoar. Mas para isso você precisa pedir perdão. Segundo, peça a ajuda de Deus para você fazer a atitude correta, que é para você ser diligente. Uma palavra diferente de se falar, né, de se ouvir, mas é para você ser esforçado e executar todas as tarefas que Deus der para você executar, fazer na prática, com muito empenho e muita dedicação e muito esforço. E pode ter certeza, criança, que Deus vai te ajudar a desempenhar tudo que você precisa, fazer tudo que você precisa fazer com muito esforço e com muita dedicação. Então,
Deus deseja que você seja esforçado e se empenhe em fazer tudo que Ele colocar nas suas mãos bem. Deus te abençoe, crianças.